Afonso ajeitou os punhos da camisa enquanto atravessava o amplo hall de entrada de sua mansão. O mármore reluzia sob os pés, mas não mais do que o brilho de seu relógio dourado. A viagem de negócios havia sido um sucesso, mas o humor do milionário estava longe de ser leve. Ele sabia que ser bem-sucedido também significava ser alvo de oportunistas. Bom dia, Sr. Afonso. Joana, a nova empregada, inclinou levemente a cabeça em saudação. Sua voz era baixa, quase tímida, e os olhos evitavam os dele diretamente. Afonso respondeu com um aceno curto, analisando Joana com desconfiança. Desde que contratou Joana, algo nele não se aquietava. Apesar de seu trabalho impecável, pequenos incidentes começaram a inquietá-lo: talheres fora do lugar, mantimentos desaparecidos. Pequenas coisas que, na visão dele, não deveriam acontecer em uma casa perfeitamente gerida. Mais tarde, naquela noite, sentado em seu escritório, Afonso confidenciou sua irritação ao amigo e sócio, Vítor. Não sei, talvez eu esteja exagerando, mas algo não bate. Quero saber o que está acontecendo enquanto estou fora. Vítor deu um sorriso malicioso. Por que não coloca câmeras? Confiança é boa, mas vigilância é melhor. Afonso hesitou. A ideia de invadir a privacidade dos funcionários parecia extrema, mas sua paranoia crescia. No dia seguinte, ele contratou uma equipe para instalar discretamente câmeras em pontos estratégicos da mansão, especialmente nas áreas onde Joana costumava trabalhar. Com as câmeras ativas, Afonso não demorou a começar sua investigação. No primeiro dia, tudo parecia rotineiro. Joana limpava meticulosamente, organizava os quartos e mantinha a cozinha impecável. No entanto, na noite seguinte, algo chamou sua atenção. Joana colocava pequenas porções de comida em um recipiente, escondendo-o dentro de uma sacola antes de sair no final do expediente. Afonso apertou o botão para pausar o vídeo. Eu sabia, murmurou. Na manhã seguinte, ele confrontou Joana na cozinha. Joana, preciso conversar com você. Sua voz era firme, mas calma. Ela se virou, surpresa. Sim, senhor. Eu notei algo peculiar. Pode me explicar por que está levando comida da minha casa? Joana ficou pálida. Suas mãos começaram a tremer enquanto ela segurava o pano de prato. Senhor Afonso, eu posso explicar. Espero que seja uma boa explicação. Caso contrário, terá que arrumar outro emprego. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas ela manteve a postura. Por favor, me dê a chance de explicar. Só preciso de mais tempo. Afonso a encarou com desconfiança. Você tem até o fim do dia para me convencer. Caso contrário, estará demitida. Com isso, ele saiu da cozinha, deixando Joana sozinha, visivelmente abalada. Porém, algo no olhar dela despertou uma fagulha de dúvida em Afonso. Ele decidiu continuar observando as gravações antes de tomar uma decisão final. Mal sabia ele que estava prestes a descobrir algo que mudaria sua vida para sempre. Afonso passou o dia absorto nas gravações das câmeras, analisando cada movimento de Joana como um detetive examinando pistas. Ele estava decidido a encontrar a verdade, mas o que viu o deixou mais intrigado do que esclarecido. Nas imagens, Joana terminava seu expediente e saía da mansão com a mesma sacola de sempre. O conteúdo parecia ser comida e outros itens aparentemente insignificantes. Mas, ao invés de ir para casa, ela desviava para um caminho diferente, que Afonso logo reconheceu como um bairro simples, longe do luxo ao qual ele estava acostumado. Ele seguiu assistindo. A câmera do portão de segurança mostrou Joana caminhando apressada até uma van antiga estacionada ao lado de uma praça. Ela entregava a sacola a uma mulher mais velha, cercada por crianças de diferentes idades.
O grupo parecia alegre, abraçando Joana como se ela fosse parte da família. Afonso pausou o vídeo. A imagem das crianças sorridentes mexeu com algo nele, mas ele afastou o pensamento. Isso não prova nada, murmurou. Ele decidiu que precisava ver tudo isso de perto. Naquela noite, enquanto Joana se preparava para sair, Afonso seguiu discretamente em seu carro. Ele a viu pegar o mesmo caminho mostrado nas gravações, até parar em frente a uma casa modesta, quase em ruínas. Da janela aberta, vozes infantis ecoavam, rindo e chamando o nome de Joana. Sem pensar muito, Afonso saiu do carro e se aproximou, curioso. Antes que pudesse bater na porta, ela se abriu. Joana o encarou, surpresa e apavorada. Senhor Afonso, o que o senhor está fazendo aqui? Eu que deveria perguntar isso, Joana. Ele olhou ao redor, notando as crianças que o observavam curiosas. Quer me explicar o que está acontecendo? Joana respirou fundo, sua expressão alternando entre medo e cansaço. Acho que o senhor já sabe. Mas, por favor, entre. Talvez vendo com seus próprios olhos o senhor entenda melhor. Relutante, Afonso entrou na pequena casa. O cheiro de comida simples e a bagunça típica de crianças preencheu o ambiente. Elas o cumprimentaram timidamente, enquanto Joana pegava um cobertor para oferecer a ele um lugar para se sentar. Essas crianças não têm para onde ir. Algumas perderam os pais, outras foram abandonadas. Eu cresci aqui, e agora faço o que posso para ajudar. Trabalho na sua casa para sustentar este lugar. Afonso olhou ao redor, tentando processar o que acabará de ouvir. E você nunca mencionou isso. Por que esconder? Joana abaixou o olhar. Porque eu sabia que ninguém entenderia. Quem contrataria alguém que divide o salário para cuidar de estranhos? Eu só queria dar a essas crianças o que nunca tive. O silêncio que se seguiu foi esmagador. Afonso sentiu uma mistura de vergonha e admiração. Ele pensou em como sempre julgar as pessoas ao seu redor, nunca enxergando além das aparências. Eu preciso pensar sobre isso. Afonso levantou-se, visivelmente desconcertado. Ele saiu da casa, deixando Joana e as crianças para trás, sem saber que aquela noite marcaria o início de uma transformação profunda. De volta à mansão, Afonso caminhava de um lado para o outro em seu escritório. As cenas daquela noite não saíam de sua cabeça. Ele via o sorriso das crianças, a dedicação de Joana, e comparava isso com o vazio luxuoso que preenchia sua própria casa. Por que isso está me incomodando tanto? Murmurou para si mesmo, enquanto tomava um gole de seu uísque caro. Ele sempre acreditou que sucesso era medido pelo que podia comprar. Mas, diante da simplicidade daquela casa, começou a questionar se sua visão estava errada. Os dias seguintes foram um misto de inquietação e observação. Afonso continuava acompanhando as câmeras, mas agora seu olhar sobre Joana havia mudado. Ele notava a forma como ela cuidava da mansão com o mesmo carinho que dedicava àquelas crianças. Um dia, enquanto almoçava, Afonso decidiu abordar o assunto diretamente com Joana. Joana, eu fui àquele lugar. Vi as crianças. Quero entender melhor. Ela parou o que fazia, hesitando antes de responder. Não sei o que mais posso dizer, Sr. Afonso. Tudo o que faço é por elas. Cresci naquele orfanato, e aquelas crianças são como uma família para mim. Quando saí de lá, prometi que voltaria para ajudar. Afonso cruzou os braços, tentando manter a postura séria. E como você sustenta tudo isso? Apenas com o que leva daqui? Joana balançou a cabeça. Não, senhor. Também faço trabalhos extras. Cozinho para eventos, costuro, faço o que for necessário. Mas, sim, às vezes pego comida da mansão. Eu sei que errei,
mas nunca foi por maldade. Só queria garantir que ninguém lá passasse fome. Afonso ficou em silêncio, sentindo-se dividido. Por um lado, não podia ignorar que ela havia quebrado sua confiança ao agir pelas costas. Por outro, não conseguia ignorar o impacto positivo que Joana causava. Você deveria ter me contado desde o início. Sua voz era firme, mas não tão dura quanto pretendia. Eu poderia ter ajudado. Joana riu suavemente, sem amargura. Com todo respeito, Sr. Afonso, o senhor nunca demonstrou interesse em nada além do que acontece entre essas paredes. Não achei que se importaria. As palavras dela o atingiram como um soco. Ela tinha razão, e isso incomodava mais do que queria admitir. Quero visitar o orfanato novamente, disse ele, inesperadamente. Mas desta vez, quero que você me mostre tudo. Joana o olhou surpresa. Tem certeza, senhor? Absoluta. Quero entender como é sua vida fora daqui. No dia seguinte, Afonso voltou ao orfanato, desta vez com Joana como guia. Ele passou horas conhecendo as crianças, ouvindo suas histórias e vendo como Joana era para elas uma figura maternal e inspiradora. Quando finalmente voltou para casa, algo dentro dele havia mudado. Ele sentia um peso no peito, mas não era desconfortável, era um chamado. Pela primeira vez, ele enxergava além de si mesmo. Afonso sabia que precisava agir, mas também sabia que isso exigiria mais do que apenas abrir a carteira. Nos dias que se seguiram à visita ao orfanato, Afonso não conseguia se concentrar em sua rotina habitual. Negócios milionários, reuniões intermináveis, investimentos arriscados. Nada parecia importar tanto quanto o sorriso daquelas crianças ou a determinação nos olhos de Joana. Ele decidiu tomar uma atitude. Naquela tarde, chamou Joana ao escritório. Ela entrou hesitante, ainda receosa depois dos acontecimentos recentes. Senhor Afonso, o senhor queria falar comigo? Ele a olhou por alguns segundos antes de responder. Joana, o que vi naquele orfanato me tocou de uma forma que eu não esperava. Você tem feito muito com tão pouco, e é admirável. Mas quero fazer algo a mais. Joana arqueou as sobrancelhas, surpresa. Como assim, senhor? Quero reformar o orfanato. Melhorar as instalações, comprar roupas, comida, tudo que for necessário para que aquelas crianças tenham uma vida digna. E quero que você me ajude a planejar isso. Os olhos de Joana se encheram de lágrimas, mas ela logo os limpou, tentando manter a compostura. Eu não sei nem como agradecer, Sr. Afonso. Isso seria um sonho se tornando realidade. Não é caridade, Joana, ele corrigiu, com um sorriso contido. Considere isso um investimento. Em pessoas que realmente fazem a diferença. Como você. Logo, Afonso começou a se envolver pessoalmente no projeto. Ele visitava o orfanato semanalmente, supervisionando as reformas e interagindo com as crianças. No início, era evidente seu desconforto. Ele nunca havia passado tanto tempo fora de sua bolha de luxo e poder. Mas, aos poucos, sua postura rígida começou a amolecer. Joana notava a mudança. Ele já não era o homem frio e arrogante de antes. Agora, Afonso sorria mais, se preocupava com os detalhes e, surpreendentemente, fazia perguntas sobre as histórias das crianças. Durante uma dessas visitas, uma menina chamada Lara, de apenas 7 anos, se aproximou dele com um desenho na mão. Tio Afonso, fiz isso para você. Era um desenho simples, feito com lápis de cor, mostrando Afonso cercado pelas crianças do orfanato. Acima da imagem, em letras tortas, estava escrito: Obrigado por nos ajudar. Afonso ficou sem palavras. Ele segurou o desenho com cuidado, como se fosse uma obra de arte inestimável. Obrigado,
Lara. Vou guardar isso para sempre. Joana, observando a cena de longe, sentiu uma pontada de emoção. Nunca havia imaginado que o homem rígido que conheceu poderia ser capaz de tamanha transformação. O tempo passou, e a parceria entre Afonso e Joana se fortaleceu. Ele começou a enxergá-la não apenas como uma empregada, mas como uma pessoa cuja história e determinação mereciam respeito. Certa noite, enquanto discutiam os últimos detalhes da reforma, Afonso confessou: Joana, eu achava que tinha tudo. Dinheiro, sucesso, poder. Mas foi você quem me mostrou o que realmente importa. Essas crianças, esse projeto, me fizeram sentir vivo de novo. Joana sorriu, emocionada. Senhor Afonso, o senhor não faz ideia de como mudou a vida daquelas crianças. E, se me permite dizer, a sua também. Ele assentiu, com um brilho sincero nos olhos. Sim, acho que mudou. Com a reforma concluída, Afonso organizou uma celebração para inaugurar o novo orfanato. O evento foi simples, mas cheio de significado. As crianças cantaram, brincaram e agradeceram de formas espontâneas e genuínas. Ao final da noite, enquanto as luzes começavam a se apagar e o orfanato voltava à calma, Afonso olhou para Joana e disse: Este não é o fim, é só o começo. Quero continuar ajudando. Não apenas este lugar, mas outras pessoas também. Joana sorriu, com lágrimas de gratidão escorrendo pelo rosto. O Senhor encontrou seu propósito, Senhor Afonso. Obrigada por confiar em mim para fazer parte disso. Afonso sorriu de volta. E eu agradeço por ter me mostrado o caminho. Mas, eles não imaginavam o que estava por vir nos próximos meses. Era uma manhã ensolarada, mas a atmosfera no orfanato estava tensa. Joana entrou correndo pela porta, segurando um envelope nas mãos. Afonso, que havia passado para verificar o progresso das atividades, notou imediatamente a preocupação no rosto dela. O que houve, Joana? Ele perguntou, aproximando-se. Ela entregou o envelope sem dizer uma palavra. Dentro, havia um documento formal notificando que o terreno onde o orfanato estava localizado havia sido vendido, e eles tinham 30 dias para desocupar a propriedade. Afonso leu o papel com o senho franzido. Isso é impossível. Quem poderia fazer algo assim? Um especulador imobiliário, respondeu Joana, com a voz tremendo. O terreno foi vendido por um valor que o orfanato nunca poderia pagar. Parece que eles querem construir um condomínio de luxo aqui. Afonso sentiu o sangue ferver. E ninguém foi informado disso antes. Como deixaram chegar a esse ponto? Somos apenas inquilinos, Senhor Afonso. O proprietário original nunca se importou com o que fazíamos aqui. Ele só queria o aluguel, que sempre pagamos em dia. Mas agora, com essa venda, eles querem despejar a gente. O silêncio pairou na sala. Afonso olhou para as crianças brincando no pátio, completamente alheias ao que estava acontecendo. Ele não podia permitir que aquilo acontecesse. Joana, vou resolver isso, ele disse, com determinação. Afonso começou imediatamente a investigar o caso. Contratou advogados, consultou contatos no setor imobiliário e até marcou uma reunião com o novo proprietário. Quando finalmente conseguiu sentar-se com o comprador, percebeu que estava lidando com alguém tão ganancioso quanto ele foi um dia. Senhor Afonso, disse o homem, um executivo de meia-idade com um sorriso cínico, entendo sua preocupação, mas negócios são negócios. Esse terreno vale milhões. E meu projeto vai gerar emprego e progresso para a cidade. Progresso às custas de crianças que não têm para onde ir. Afonso rebateu, tentando controlar a raiva. O homem deu de ombros. É uma pena, mas não sou responsável pelo que acontece com elas. Tenho investidores esperando retorno,
e não vou perder tempo discutindo isso. Afonso saiu da reunião mais determinado do que nunca. Ele sabia que precisava agir rápido, mas também sabia que a luta seria difícil. Enquanto Afonso trabalhava nos bastidores, Joana tentava manter a calma e continuar sua rotina no orfanato. Mas as notícias do despejo começaram a se espalhar, e o impacto era visível. As crianças estavam inquietas, temendo o desconhecido. Uma noite, depois de colocar as crianças para dormir, Joana sentou-se sozinha na cozinha, olhando para os papéis sobre a mesa. As contas estavam se acumulando, e a perspectiva de perder o orfanato a deixava desesperada. Afonso chegou naquele momento, encontrando-a com os olhos marejados. Joana, não vamos desistir, disse ele, sentando-se ao lado dela. Ela suspirou. E se não conseguirmos, Senhor Afonso? Não tenho para onde levar essas crianças. Tudo o que construímos aqui será destruído. Ele colocou a mão sobre a dela, um gesto inesperado, mas cheio de sinceridade. Você lutou tanto por elas, e agora é minha vez de lutar. Eu prometo que vamos encontrar uma solução. Afonso decidiu usar sua influência para mobilizar a mídia. Ele sabia que se a história do orfanato chegasse ao público, seria mais difícil para o especulador imobiliário agir sem enfrentar críticas. Uma semana depois, uma reportagem foi ao ar, mostrando as condições do orfanato, as histórias das crianças e a ameaça iminente de despejo. Joana deu uma entrevista emocionante, falando sobre o que aquele lugar significava para ela e para as crianças. A repercussão foi imediata. Doações começaram a chegar, e grupos de apoio se mobilizaram para pressionar o novo proprietário a reconsiderar. Afonso, por sua vez, usou sua fortuna para fazer uma oferta irrecusável. Ele compraria o terreno por um valor ainda maior do que o especulador esperava ganhar. No entanto, a negociação teve um momento de tensão quando o comprador tentou elevar ainda mais o preço. Você acha que pode me intimidar com sua fortuna, Afonso? Provocou o homem. Afonso manteve a calma. Não é intimidação. É um aviso. Se você não aceitar minha oferta, vou garantir que todos saibam o que você está fazendo com essas crianças. E confie em mim. Sua reputação vale mais do que dinheiro. Encarando a firmeza de Afonso e a pressão pública, o homem cedeu. Quando Joana recebeu a notícia de que o terreno agora pertencia a Afonso, ela desabou em lágrimas. Ele a encontrou no orfanato naquela noite, observando as crianças brincarem como se nada tivesse acontecido. Eu disse que resolveríamos, Afonso disse, sorrindo. Joana o abraçou impulsivamente, algo que ela nunca teria feito antes. Obrigada, Senhor Afonso. Não tenho palavras para descrever o que isso significa para mim. Para todos nós. Ele sorriu, olhando ao redor. Isso é só o começo, Joana. Vamos fazer deste lugar algo ainda maior. Para essas crianças. Para outras que ainda precisam de ajuda. Enquanto o orfanato finalmente encontrava segurança, Afonso e Joana percebiam que aquele desafio não apenas salvou vidas, mas também transformou as deles para sempre. Com o orfanato salvo, a transformação do lugar foi além das reformas físicas. Afonso, agora profundamente envolvido, não apenas financiava as melhorias, mas passava tempo com as crianças, descobrindo um propósito que nunca imaginou ter. Ele era recebido com abraços calorosos e sorrisos genuínos sempre que aparecia, algo que trouxe uma alegria inédita à sua vida. Joana, por sua vez, sentia uma gratidão imensa por tudo que tinham alcançado juntos. Na inauguração oficial do orfanato reformado, Afonso fez um discurso emocionado para todos os presentes. Quando comecei esta jornada, achava que estava ajudando estas crianças. Mas a verdade é que elas me ajudaram. E Joana, com sua coragem e determinação, me mostrou o que realmente importa na vida. Ele fez uma pausa,
encarando-a na plateia com um sorriso caloroso. Hoje, eu sei que o verdadeiro legado de uma pessoa está nas vidas que ela transforma. Com a nova estrutura, o orfanato passou a acolher mais crianças e se tornou um exemplo para a comunidade. Afonso criou uma fundação para apoiar outros projetos sociais, e Joana assumiu um papel de liderança, ajudando a expandir os esforços. Juntos, transformaram não apenas o orfanato, mas também suas próprias vidas. Naquele fim de tarde, enquanto as crianças corriam pelo pátio renovado, Joana e Afonso observavam em silêncio. O que construímos aqui não tem preço, Joana, ele disse. E é só o começo. Ela assentiu, emocionada. Eu sei. Mas o Senhor foi quem fez isso possível. Ele sorriu. Foi a força do seu coração que me guiou. Enquanto o sol se punha, as risadas das crianças enchiam o ar, e ambos sabiam que aquele era o início de algo ainda maior. Um legado de amor, esperança e transformação que duraria para sempre. Assista ao próximo vídeo especial que deixamos na tela para você.